Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Daniel e sejam todos muito bem-vindos a Space BVB. Hoje nós vamos conversar sobre Wolfsburg 1, Borussia Dortmund 2, essa partida que aconteceu na casa dos Lobos, na Volkswagen Arena, uma partida em que o Borussia Dortmund precisava da vitória para colocar pressão no Bayern de Munique, para deixar os bávaros com apenas 3 pontos à frente dos aurinegros, e foi o que o Borussia Dortmund conseguiu fazer. Uma partida em que o Borussia deu uma esperança ali no primeiro tempo de que seria um jogo tranquilo, em questão de desempenho, algo que a gente vem cobrando há muitas partidas, porém no segundo tempo deixou um pouco a desejar, sofreu, assim como vem sendo em alguns outros jogos, porém conseguiu mais uma vez arrancar essa vitória no final, uma vitória importantíssima para a tabela, que agora joga pressão no Bayern, que enfrenta o Hoffenheim, que é o terceiro colocado, é um duelo muito difícil e que em caso de empate ou derrota, o Borussia fica ainda mais próximo da liderança, tendo à frente o Unterklassiker. Então o campeonato alemão está mais aberto do que nunca e esse jogo deixa um gostinho de que dá para chegar. Por mais que o desempenho não tenha sido brilhante, especialmente na segunda etapa, agora já vamos falar do jogo de uma vez. A partida começou ali nos primeiros 5 minutos com o Wolfsburg atacando com o bloco alto, colocando 6, 7 jogadores no campo de defesa do Borussia Dortmund para pressionar a saída, algo que eles fazem muito bem. É uma das poucas coisas que eles fazem bem, já que é uma equipe que vive uma temporada muito abaixo, porém, isso eles fazem bem. Só que ali, dos 5 minutos em diante, o Borussia Dortmund já conseguiu colocar a bola no chão, algo que não vem acontecendo com frequência nos jogos. Foi algo que me surpreendeu positivamente nesse jogo. Conseguiu ter tranquilidade, trocar passes, sair da pressão, especialmente ali pelo lado esquerdo. Hoje o Svensson fazendo uma partida em que ele estava muito ligado, o Nico também sendo muito importante ali pelo flanco esquerdo, fazendo aberturas ali, lançamentos para a direita. Foi uma equipe que estava muito encaixada. E isso fez com que os Lobos não conseguissem pressionar lá na frente. Então logo cedo eles já desceram o bloco, começaram a marcar ali na intermediária um pouquinho para frente só, mas nada ali próximo à grande área do Borussia, por exemplo, como foi nos primeiros minutos. E com isso o Borussia Dortmund foi ganhando campo, foi pressionando o adversário com bola, porque o Borussia não fez muita marcação alta nesse jogo. Teve mais a posse de bola ao longo da primeira etapa e isso foi muito importante. O Borussia Dortmund terminou o primeiro tempo com 70% de posse de bola. Isso é muita coisa. Ainda mais para uma equipe que vem sendo muito criticada por justamente não saber o que fazer com ela. E não soube muito bem o que fazer com ela nesse jogo também não. Esteve no ataque, pressionou, uma partida muito intensa, muito ligada de todos os jogadores ali no primeiro tempo. Como eu falei, o Svensson participando bem, mas desenvolto ali no campo de ataque. O Ryerson, como sempre, apoiando bastante. O Guirassy hoje fez um jogo em que ele não errou, não teve um erro crasso do Guirassy nessa partida. Ele fez os pivôs direitinho, quando teve a oportunidade ali de tentar finalizar, finalizou, acabaram que foram chutes mascados, mas travados, porém, quando precisou ali dele para ser uma opção de passe, ele conseguiu ser. O Bayern nesse jogo deu caneta, gente, isso é algo que é raríssimo de acontecer, é um jogador mais grosso, vamos dizer assim, com a bola. Nesse jogo deu caneta, ele participou bem ali no primeiro tempo também. O Brandt, mais uma vez, como eu já tinha elogiado na partida anterior, descendo mais ali, descolando mais os jogadores de frente e se associando a Nmecha, ao Ryerson ali pela direita, ao Svensson na esquerda. E é isso que a gente espera do Brandt, um jogador que é criativo, que ele sabe trocar passes, sabe se posicionar ali para ser um articulador. E ele fez isso muito bem, especialmente no primeiro tempo. No segundo, nem tanto, o time caiu muito de desempenho no segundo tempo. Porém, na primeira etapa, ele foi muito bem. Ali o Borussia quando o Brandt descia, muitas vezes ficava num 3-5-2 com ele ali, seja pela direita ou centralizado, mas às vezes ele também espetava ali no comando de ataque. Inclusive, teve um momento ali no meados do primeiro tempo em que o Wolfsburg ameaçou ali subir os jogadores para pressionar,
Aí o Borussia Dortmund ligou um ataque muito rápido ali com o Brandt acionando o Raisson em velocidade. O Raisson cruzou para dentro e o Bayern infelizmente finalizou ali em cima do zagueiro. A bola ainda bateu no travessão, né, e acabou indo para fora. Mas foi um jogo de muito controle na primeira etapa do Borussia Dortmund. Finalizou bastante, terminou o primeiro tempo com 19 finalizações, porém pecando muito na conclusão. O gol foi sair ali com 37 minutos, que foi o cruzamento do Raisson, uma jogada de escanteio, e o Brandt se antecipou no primeiro pau. Algo raro, cara. Esse primeiro tempo aconteceram muitas coisas que a gente não vê costumeiramente com essa equipe. Gol de cabeça do Brandt em jogada de escanteio, o Raisson mais uma vez dando uma assistência, fazendo uma temporada muito boa, e de forma merecida titular em relação ao Ian Couto, que hoje não foi nem relacionado, aparentemente está gripado. E após esse gol do Brandt em jogada de escanteio, só deu o Borussia Dortmund. Dos 37 até os 45 mais acréscimos, o Borussia amassou o Wolfsburg. Eu não sei dizer exatamente se a maioria das finalizações desse recorte de 45 minutos foi nesse intervalo de 37 até o final, até o apito da primeira etapa, porque o Wolfsburg não pegava a bola. O Borussia foi pressionando, foi afundando o Wolfsburg, até que ficou ali o jogo em metade do campo. Os zagueiros do Borussia estavam quase na entrada da área, os três. E isso para mim foi impressionante, eu gostei muito do primeiro tempo do Borussia. Teve um ou outro erro, o Anton errou uma saída de bola, que o time estava inteiro posicionado para a construção de jogo, então ele errou um passe, o Amoura, se eu não me engano, saiu na cara do gol e chutou para fora, assim como ele fez na maior parte do jogo, ainda bem. Mas, tirando esse erro aí, que poderia ter saído do gol, foi uma chance clara, o Borussia fez um primeiro tempo excelente, um primeiro tempo dominante, tanto com bola, sabendo o que fazer com ela até chegar na finalização. Não foi bem nas finalizações, porém chegou lá e finalizou, conseguiu tratar bem a bola, articular da direita para a esquerda, por dentro também. O Imetch em mais um jogo muito bom. Eu fiquei realmente surpreso. Eu até coloquei aqui na minha anotação, caramba, o Borussia Dortmund está jogando bem no primeiro tempo, porque realmente foi um primeiro tempo impressionante, muito intenso, com bola, sem bola, os jogadores muito ativos, e o 1-0 ficou barato. Por mais que as finalizações do Borussia não tenham sido muito claras, cristalinas as chances, teve muito volume, principalmente ali nos 37 até os 45, em que posicionou todo mundo no campo de ataque, aí o Wolfsburg não conseguia afastar a bola, chegava, finalizava, roubava, ia lá, finalizava de novo, e saiu barato. Como saiu barato, né, a gente sabe, a gente torce o Borussia, a gente sabe como é que é, né? Voltou para o segundo tempo, ali nos primeiros minutos parecia que seguiria na mesma toada, né? O Wolfsburg tentando fazer transições, tentando segurar o ímpeto do Borussia, porém ali logo no comecinho, se eu não me engano foi aos 8 minutos, algo assim, vou até olhar aqui exatamente a minutagem do primeiro gol do... foi 52 ali do Kulerax, ali 7 minutos, o Nick Schlotterbeck comete uma falta besta, ele deliberadamente toca a mão na bola para impedir que o jogador ultrapasse ele, toma cartão inclusive, está suspenso para o próximo jogo, e nisso surge uma bola parada ali lateral para o Wolfsburg cruzar na área, e eles cruzaram e o Kulerax marcou de cabeça num lance em que ele desloca o Nico Schlotterbeck também, estava meio mole, eu não achei falta, por mais que ele empurra o Nico, não foi um empurrão assintoso, espalhafatoso. O Nico estava meio mole no lance. Então, para mim, o Nico Schlotterbeck, o primeiro tempo dele foi excelente. O segundo foi muito ruim. Esse não foi o único erro de saída de bola do... Saída de bola não, né? Não foi o único erro do Nico ao longo do segundo tempo. Ele teve outros momentos ali que ele tentou driblar e perdeu a bola. Realmente, o que ele fez no começo do jogo se esvaiu no segundo tempo. Então, ele teve participação determinante nesse 1-1 do Wolfsburg, e a partir desse empate o Borussia Dortmund sentiu muito a partida, começou a errar a saída de bola, estava meio perdido, não conseguia manter a posse, algo que eles fizeram com tanta qualidade na primeira etapa, isso se perdeu. Saída de bola na defesa não conseguia, o Bayer sumiu, o Brandt ficou apagado.
Eu arrisco a dizer que, além da questão mental, né, dos jogadores terem sentido o gol de empate, teve também a questão física. O primeiro tempo foi muito intenso mesmo, principalmente ali no final, em que, para você manter o seu adversário preso no campo de defesa deles, você tem que ser muito intenso ali, porque a partir do momento que você perde a bola, você tem que pressionar. Se eles conseguem sair dessa pressão, você tem que correr para trás, e isso desgasta muito os atletas. Eu tenho a sensação que o Borussia sentiu muito essa questão física ali em meados do segundo tempo. O Wolfsburg foi crescendo, foi empilhando oportunidades, ainda bem que a maioria delas caiu no pé do Amoura, que vivia uma noite terrível. Noite? Não, né? Tarde. Terrível. Na Volkswagen Arena, ele teve inúmeras oportunidades boas de finalização e finalizou todas muito mal. Ou em cima do Kobel, como ele saiu frente a frente com o goleiro suíço, ou então, finalização que era para bater cruzado, ele bateu na orelha da bola. É realmente uma tarde muito infeliz do atacante adversário. Que bom, né? Porque se ele tivesse num dia minimamente decente, ele teria feito pelo menos 2 gols, porque ele realmente teve muitas oportunidades de gol. Eu fiquei até curioso agora, eu vou olhar quantas finalizações ele teve ao longo da partida. Deixa eu olhar aqui, finalizou 8 vezes. É muita coisa mesmo. Teve uma noite uma tarde, acostumado a falar noite, teve uma tarde muito infeliz. E ali, no desenvolver do segundo tempo, o Wolfsburg também começou a sentir muito a questão física. Foi uma partida ficando cada vez mais aberta, porém, ali por volta de 70 minutos, o Borussia conseguiu retomar as rédeas da partida, não com tanta dominância como foi no primeiro tempo, mas conseguiu pelo menos diminuir o ímpeto do adversário, teve mais a bola, conseguiu respirar, algo que estava faltando para os aurinegros. E ali na reta final, aos 87 minutos, numa jogada excelente do Nmecha, em que ele consegue costurar ali por dentro, toca no Fábio Silva. O Fábio Silva ele tentou fazer o 1-2 com o Nmecha, porém a bola sobrou no Guirassy, e o Guirassy, na chance clara que ele teve, ele marcou. Que bom, espero que seja uma retomada da boa fase do Guirassy, porque por mais que ele marcou 2 gols na rodada anterior, ele tinha feito uma partida muito ruim. E como eu falei hoje, ele teve decisões corretas na partida. Fez os toques necessários, os pivôs corretamente, foi uma opção segura, diferente do que vinha acontecendo anteriormente. E na oportunidade que ele teve, hoje ele guardou e garantiu essa vitória para o Borussia Dortmund. Destacar também o jogo do Nmecha, cara. Que partida e que temporada faz esse cara. Talvez ele seja o jogador mais regular, ou então um dos mais regulares desse elenco do Borussia Dortmund. Todo jogo ele joga muito bem e ele é um jogador sobrecarregado atualmente nessa equipe, já que quando ele joga ao lado do Jobe Bellingham, eu até fiz uma publicação no Instagram da Space BVB dizendo que o inglês evoluiu, porém ele ainda segue muito cru em relação ao jogo ofensivo, ele é muito burocrático. E esse segundo tempo é um retrato disso. O Nmecha aparece toda hora, ele tem que jogar por ele e pelo Jobe, que pouco tocou na bola no segundo tempo ali no campo de ataque. Ele é um atleta que ele entrega um vigor físico muito interessante. Ele ao lado do Nmecha ali dá uma intensidade muito boa para o meio campo do Borussia, diferente do que é com o Sabitzer, porém com bola ele agrega muito pouco. Ele é muito burocrático quando ele tem a bola e eu tenho a impressão que ele não se encaixa nas movimentações para aparecer com uma opção de passe, para tentar um passe em profundidade, para tentar fazer 1-2. Ele está sempre muito apagado. Eu não sei, eu não vou cravar aqui que ele se esconde do jogo, jamais, porque isso é muito difícil, né? Eu não tenho tanta inteligência, assim, tanta capacidade de analisar jogo para afirmar uma coisa como essa. Mas ele é um jogador que participa muito pouco ali do finesse das jogadas. E isso sobrecarrega o Nmecha. Ainda bem que o alemão vive uma fase muito boa. A jogada ali do segundo gol é meio gol dele, porque ele consegue clarear ali por dentro e já na reta final da partida. Isso é interessante, porque ele é meio campista. No final do jogo os jogadores de meio ficam pregados. Ele conseguiu, com as passadas largas, sair da marcação. E o Fábio Silva, que entrou bem mais uma vez, ele é um jogador que ele não marca muitos gols, até que não tem tantas oportunidades claras assim para finalizar, mas ele é um jogador muito participativo, ele dá uma movimentação
muito interessante para o time. E ele conseguiu achar aquela assistência para o Guirassy para garantir essa vitória. Neste momento, o Bayern vai jogar na rodada ainda contra o Hoffenheim. O Borussia Dortmund está a 3 pontos da liderança, restando, se eu não me engano, 2 rodadas até o Der Klassiker. Realmente um resultado muito importante. Pegou um adversário que tá mal no campeonato, tá ali a 2 pontos do time que está na zona de playoffs para rebaixamento, mas é o Wolfsburg jogando em casa. É uma equipe que tem jogadores de qualidade, tem o Arnold, tem o Christian Eriksen, que é um bom jogador, tô aqui com o elenco deles aberto. Tem principalmente esses dois, né? O Amora não é um jogador ruim, mas hoje ele viveu um dia horroroso. Era uma vitória que precisava acontecer. O primeiro tempo iludiu. Eu esperava que o Borussia Dortmund fizesse finalmente uma partida completa em que me satisfazesse. Não aconteceu. O segundo tempo foi muito fraco. O primeiro tempo foi muito bom. Eu acho que talvez seja o melhor tempo desse time do Niko Kovac na temporada inteira. Foi muito, muito bem mesmo. Só que no segundo tempo eles lembraram que eles são comandados pelo Kovac. Aí o nível despencou. Como eu falei, destaque para a partida do Nmecha, que fez um jogo absurdo. Para mim foi o melhor jogador em campo. O Brandt no primeiro tempo foi muito bem. No segundo tempo ficou mais apagado, mas ele marcou o golzinho dele. O Nico fez um primeiro tempo muito bom também, só que no segundo ele teve esses erros e foi determinante para o gol do Wolfsburg, então ele fica ali um pouquinho atrás. O Ryerson fez um jogo interessante também. O Bayern fez um jogo de muita entrega, o Guirassy marcou o gol, o Svensson foi muito bem hoje. O Zully é um caso interessante, porque ele é um atleta que ele tem qualidade técnica, ele é um bom zagueiro, só que é uma pena que ele não consiga se manter em forma, cara, porque eu vejo ele jogando, você percebe, ele é um jogador inteligente, um jogador plenamente capaz de atuar em uma equipe de alto nível, só que ele fisicamente é muito pobre, e eu espero, muito provavelmente não vai renovar o contrato, e não tem que renovar mesmo, porque pelo que a gente saiba, isso não é um problema crônico, fisiológico do atleta, é mais falta de determinação mesmo, de não se entregar tanto à profissão que ele exerce. É o que eu percebo, né? Eu nunca vi nenhuma notícia falando que ele tem alguma disfunção que faz ele ter esse porte físico que ele tem. A gente já viu ele em muitos momentos muito melhor do que ele está atualmente. Geralmente ele entra nas temporadas mais fininho, porém aí ao longo da temporada ele descambalha de novo e fica dessa forma, muito fora de forma, mas ele tecnicamente é muito bom zagueiro, por isso que ele ainda está no Borussia Dortmund. Vai sair provavelmente por final de contrato, mas mesmo pesadão, mesmo pesando 395 quilos limpos, podemos dizer assim, ele consegue desempenhar algum papel. Isso só mostra que ele tem uma qualidade e eu fico muito puto. Porque um jogador bom desse tinha que se manter em forma, cara. Ele ia ajudar muito mais o time e teria vaga nesse trio de zaga. Ele atualmente está jogando, o Benzema ainda parece que ele está sendo preterido agora pelo Niko Kovac. Ele teve seu momento de titular na temporada, atualmente está no banco. O Henry Khan machucou, o Mané machucou, o Anselmino voltou para o Chelsea, aquele rolê todo. Então ele vai receber os minutos dele. Espero que ele mantenha pelo menos um bom nível, porque fisicamente a gente sabe que em algum momento ele vai dar uma rateada, um jogador vai tentar driblar, ele vai conseguir, porque ele tem a malemolência de uma porta. Então, mas é um bom zagueiro. E no geral eu consigo ver uma melhora no Borussia Dortmund da partida anterior para essa. Pegou uma equipe um pouquinho melhor, fora de casa, conseguiu fazer esse primeiro tempo espetacular. No segundo tempo não foi bem, mas o importante, o melhor de tudo, venceu 3 pontos e agora está ali torcendo, secando o Bayern de Munique nessa partida contra o Hoffenheim que acontece nesse domingo, dia 8. Tomara que o Hoffenheim consiga vencer. E mesmo que o Bayern vença, é importante o Borussia Dortmund seguir pontuando para que chegue no Der Klassiker e consiga competir ou para diminuir a distância para 3 pontos, em caso de vitória dos dois clubes até lá em sequência, ou então para empatar em pontos. É importante que o Borussia não deixe que o Bayern aumente essa distância de 6 pontos. O Borussia tem que chegar no Der Klassiker com no mínimo 6 pontos de diferença. No mínimo. No mínimo não, né? É no máximo.
no máximo 6 pontos de diferença, porque aí sim, em caso de vitória, pode falar que está na briga, e aí o Niko Kovac talvez venha publicamente e fale que está olhando para trás, né? Porque ele tem feito isso recentemente, o Nico vai lá e fala que quer título e eles desconversam. Mas, enfim, deixa aqui embaixo a sua opinião sobre essa partida, o que você achou, se você gostou do jogo do Borussia Dortmund, se você acha que dá para chegar nessa liderança aí. Não esquece de deixar o like no vídeo enquanto passa um carro antigo que faz muito barulho na minha rua. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho caso ainda não tenha ativado. Muito obrigado por acompanhar até aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Falou!